Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje é a primeira palestra de 2024, 10º ano das Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do Grupo Neuromúsica UFABC, que tem como objetivo divulgar o conhecimento, estimular o debate em temas que se situam em áreas de intersecção entre a música e outras disciplinas, especialmente a neurociência cognitiva. Desde o início do projeto até o final do ano passado, a gente realizou 63 palestras, e até o final de 2024 terão sido 70 palestras, todas em português. E a ideia do projeto é divulgar de forma ampla o conhecimento que vem sendo produzido em contexto acadêmico-científico por pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras. Inicialmente, as palestras eram realizadas de forma presencial, mas desde 2020, com a pandemia, né, a gente passou a realizá-las online e mantivemos esse formato, o que permitiu ampliar não só o alcance do projeto, mas também a participação de pesquisadores que se encontram fora da região do ABC, especialmente de pesquisadores que estão fora do país, né? Como é o caso do pesquisador que a gente recebe hoje aqui, o Paulo Estevão Andrade. E a escolha do Paulo para abrir essa temporada de palestras de 2024 foi calculada e é emblemática. Além de apresentar uma pesquisa com implicações promissoras no contexto do processo de alfabetização, mais especificamente no rastreio precoce de crianças em risco de apresentarem transtornos de leitura, o Paulo foi praticamente o primeiro palestrante das conversas neuromusicais 10 anos atrás, tendo Nossa, sido, tendo sido precedido apenas por uma palestra realizada conjuntamente por mim e pelo professor Ranvô, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, na qual, naquela palestra, né, que precedeu, então, a palestra do Paulo, eu e o professor Ranvô apresentamos os ideais do Grupo Neuromúsica UFABC, que também tinha acabado de nascer, né? Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje com o Paulo, novamente, né? E vou apresentar, então, o Paulo a vocês e vou passar a palavra para ele já já. Então, atualmente, o Paulo é doutorando no Departamento de Psicologia do Instituto Goldsmiths, na Universidade de Londres, instituição na qual ele também realizou um mestrado no programa Music, Mind and Brain. O Paulo atuou como docente na área de neurociência cognitiva e cognição musical na Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Tem realizado pesquisas empíricas sobre dificuldades de aprendizagem e publicado em parceria com pesquisadores de instituições como a Universidade de Harvard e a Universidade de Londres. No campo da música, atua como arranjador, compositor, instrumentista, no ensino de guitarra, harmonia, improvisação, e por muito tempo também atuou como professor no ensino fundamental, período no qual desenvolveu métodos pedagógicos musicais que incluem atividades como a música como linguagem das emoções, que enfatiza a consciência emocional através da música, e o jogo do ouvido inteligente, cuja origem se entrelaça com a ideia da ferramenta chamada tarefa de transcrição de sequências musicais, sobre a qual ele vai nos falar hoje. Então, Paulo, um grande prazer estar aqui com você. Passo a palavra para prazer é você. meu. Obrigado. Um abraço de todos vocês. Estou muito contente de estar aqui. E, nossa, tô nervoso, gozado, né? Porque aqui é fácil você fazer um lecture, tanto que ninguém te conhece, né? Mas aí todo mundo me conhece, então eu fico mais A pressão intimidado. é maior. É maior. Não, Bom, aqui, Paulo, relaxa, aqui a ideia é conversa, tá? E a gente está muito, assim, ansioso para ouvir o que você tem feito, o seu progresso, né, nesses últimos 10 anos, desde a primeira vez que você conversou com a gente. Aliás, Paulo, assim, fica à vontade para dizer como é que o formato que você prefere, se você prefere interagir com os participantes
durante a sua fala, ou espera que as pessoas vão colocando as perguntas pelo chat, ou abram seus microfones, ou aguardem o final da fala. Fica à vontade. Excelente observação, porque eu gostaria de saber o que você que está acostumada, né? O que eles preferem? Eles gostariam de Paulo, fazer assim, a perguntas? gente deixa à Para mim vontade. é indiferente. Ó, a gente deixou o palestrante à vontade para decidir. A única questão é que às vezes o palestrante acha que prefere falar e depois deixar um tempo para pergunta, simplesmente para ter um domínio melhor do tempo, né? Porque a gente tem Ah, até às 15 horas aqui. Você está 3 horas ótimo. para frente, né? Mas veja como você acha melhor. Então, eu vou abrir, até um certo ponto eu vou abrir para conversas, né? Porque eu não vou assim, só no final, porque é bom saber se o pessoal está entendendo, se tem alguma pergunta. Que eu gostaria muito de falar qual foi a ideia dessa tarefa musical que tem esse potencial de rastrear crianças de risco para transtorno de leitura. Como é que eu cheguei nisso, né? Então, espero que o slide esclareça um pouco para vocês. Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Ok. Vocês estão vendo aí agora, né? Deixa eu só abrir a apresentação aqui. Aí. Sim, está Ok. direito. Ops, eu tenho a parte em inglês e em português. Então é o seguinte: para vocês que estão habituados com essas pesquisas, a gente sabe que tanto a música quanto a linguagem verbal são padrões auditivos intencionalmente estruturados, certo? Tanto no aspecto de altura quanto na parte temporal. No entanto, a gente sabe que evidências neurológicas provenientes de estudos de lesão cerebral apontam uma certa separação entre essas duas capacidades humanas, né? Lesões no hemisfério direito tendem, se atingir o lobo temporal, tanto a parte anterior quanto posterior, tende a ocasionar alguns déficits musicais importantes, até mesmo prejudicando o reconhecimento de músicas antes familiares, ao passo que lesões no hemisfério esquerdo normalmente causam prejuízo na linguagem, né? Mas deixa a música intacta. Mas todos esses sintomas, esses aspectos clínicos aparentando uma completa divisão entre música e linguagem, hoje nós sabemos que um simples distúrbio sutil da percepção de tons, que é uma propriedade eminentemente do hemisfério direito, né, a percepção tonal fina, né, isso prejudica o reconhecimento de músicas antes familiares, mas não prejudica o ritmo, por exemplo, né? Mas é apenas um dano mais perceptível. Existem alguns danos de memória também, quando a lesão no hemisfério direito é mais anterior, né? Provavelmente prejudicando as representações de longo prazo da música. Mas o fato é que, não obstante essa dissociação, a música e a linguagem continuam compartilhando o processamento tonal, né? Somente no aspecto do processamento tonal fino, de perceber diferenças muito pequenas entre dois pitch ou tons diferentes, que, que é a diferença básica entre música e linguagem. Bom, tem um outro aspecto, eu vou adiantar aqui. Hoje nós sabemos que ambos os domínios são baseados em mecanismos sensório-perceptivos de baixo nível muito semelhantes, né? Por quê? Porque tanto a música quanto a linguagem depende dos mesmos parâmetros acústicos de processamento dos sons,
como frequência, duração, intensidade. E esse Madeira, que eu não sei de onde é que surgiu, é um, um type network. Por exemplo, na medida em que eu estou falando agora, eu não estou falando como um robô, somente num tom, né? Se eu estivesse falando somente num tom, vocês já estariam dormindo, correto? Você nunca vai ser capaz de saber se eu estou perguntando ou afirmando. Então, o padrão tonal é muito importante. E se eu mudar o padrão de acentuação, né, de tonicidade dos sons, aquela variação de amplitude e de tempo, também vai ocasionar um certo, uma alteração importante na compreensão da linguagem. Por exemplo, se eu falasse, uma coisa que eu sempre uso, água molinha, pedra durar, tanto bater até furar. Vocês entendem imediatamente o que eu falei? Fica difícil, não fica? Água mole em pedra dura, tanto bater até que furar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não alterei nada na sequência, na ordem dos fonemas, eu não alterei nenhum fonema, né? A única coisa que eu alterei, na verdade, foi a acentuação e o tempo também, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que furar. Então você altera a sucessão temporal e as acentuações, as durações, perdão, não a sucessão temporal, as durações e as acentuações, e você ocasiona um pane na compreensão da linguagem. Então, tanto a música quanto a linguagem depende de processamento de pitch, de tons, né, de frequências, de duração e intensidade. Agora, esses são os aspectos, por exemplo, aspectos de baixo nível cognitivo. É a discriminação de tons, né? A percepção de duração, a percepção de amplitude, da intensidade. Mas tem mecanismos de nível médio também, que diz respeito, por exemplo, à ordem e ao ritmo, né? Que são aspectos da sequenciação que utiliza de processo um pouco mais complexo que a simples discriminação. Você tem uma conjunção de duração, de grupamento temporal, sílabas mais próximas, sílabas que você projeta com um tempo maior na pronúncia, etc. É muito parecido na música, né? Muito parecido com a música. A discriminação de pitch para tons puros e harmônicos. O que umas evidências de que esses aspectos psicoacústicos são compartilhados é que há evidências de que os músicos superam os não músicos na detecção de variações de tons, dos tons da fala. Então, os músicos eles são mais precisos em detectar, em experimentos comportamentais, em detectar alterações das entonações. Os músicos são melhores em discriminar durações, muito mais provavelmente devido ao treinamento do que às predisposições genéticas, ou seja, muitos estudos também controlam o aspecto das condições familiares da música, se o indivíduo ele tem antecedentes, parentes próximos, muitos que são músicos além da média normal, etc. Então, fatores, essas melhores habilidades do músico já são confirmadas, né, já são detectadas depois de controlar por questões de predisposições genéticas. A sensibilidade a regularidades sensoriais, por exemplo, os músicos, eles são mais sensíveis a padrões repetitivos. Os músicos são mais sensíveis a mudanças rápidas, informantes, em envelope de frequências da informação, tanto musical quanto linguística.
os músicos têm uma sensibilidade maior ao envelope de amplitude ou essas variações de intensidade que são muito importantes para produzir o ritmo que nós conhecemos como ritmo. Enfim, outra coisa interessante, além do treinamento musical estar associado com essas melhores habilidades e sensibilidades aos padrões acústicos, tanto tonais quanto temporais, tem a evidência também de que a, a discriminação desses aspectos do processamento auditivo são prejudicadas em crianças com dislexia, por exemplo, ou com déficits linguísticos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo minimizar a tela aqui que está. Bom, crianças com déficits linguísticos têm uma discriminação de tons e modulação de frequência, tanto no silêncio quanto no ruído menor. Tem uma menor ativação a mudanças tonais, tanto em bebês e crianças mais velhas com risco familiar de dislexia, ou seja, grupos de crianças cujos pais e parentes têm dislexia, então tem um risco familiar maior. A detecção da ordem de tons em rápida sucessão pode ser um indicador confiável dos níveis de linguagem e leitura em adultos e crianças. Isso é um estudo muito antigo da Talau que tem sido, de certa forma, questionado por outras replicações, mas, de qualquer modo, é um dado muito importante que, enquanto algumas replicações não suportam muito essa noção de que os disléxicos têm uma dificuldade maior no processamento temporal rápido dos sons, como é que seria verificado isso aí? Você ouve, por exemplo, o latido de um cachorro e o barulho de uma buzina em determinada ordem. Por exemplo, buzina, cachorro e buzina de novo. E o indivíduo tem que discriminar qual a ordem desses sons, né? Quando esses sons chegam a uma sucessão muito rápida, de tipo 40 milissegundos entre um e outro, seria aproximadamente tipo assim. Vocês ouviram esse som que eu fiz? Conseguiram ouvir? Não. Por exemplo, isso aí é mais ou menos 40 milissegundos. Tá? Então, quando a sucessão de sons está nessa faixa de sucessão temporal, os disléxicos têm mais dificuldade em detectar em comparação aos indivíduos controle. E um aspecto muito interessante também, de certa forma recente, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, que crianças com dislexia, elas têm menor sensibilidade a modulações lentas nas variedades de intensidade da fala. Por exemplo, quando eu digo tábua, a sílaba tá, ela é bem tônica, né? Então você tem uma diferença da intensidade da sílaba tá para a sílaba boa. Tudo bem. A sílaba boa também tem um ataque, também tem uma modulação de amplitude, né? Mas a sílaba tábua, tá, ela é muito mais forte, ela tem uma variação de intensidade muito mais rápida e forte que a segunda sílaba. Mas se eu digo outra, certo? Ou água, essa variação de intensidade é um pouco mais atenuada. É o que a gente chama de modulação um pouco mais lenta desse aumento súbito nas sílabas. Então, as crianças com dislexia, a Goswami, que é da Universidade de Cambridge aqui, ela fez esse teste porque
a maior preocupação dela foi analisar a modulação de amplitude, que é um aspecto importante do processamento auditivo, porque a modulação de amplitude é que caracterizam as sílabas da linguagem, as sílabas da fala. E a percepção nítida dessas modulações de amplitude é muito importante para a criança no desenvolvimento da linguagem, da percepção dos sons, para ela perceber, individualizar essas sílabas e poder formar o percepto das palavras, etc. e tal. Então, ela montou um experimento em que ela variou na fala dos estímulos auditivos, ela variou a velocidade de aumento, né, desse aumento abrupto das sílabas. E ela percebeu que, na medida em que ela deixa mais lento esse rise time, esse aumento abrupto do ataque, as crianças com dislexia tinham mais dificuldades em perceber as sílabas, os sons da linguagem. Bom, passando desses aspectos de baixo nível cognitivo, no nível sensório-perceptivo, que a música e a linguagem pode compartilhar muitos desses aspectos, tem um nível que nós chamamos de nível médio, né, de processamento auditivo, nível médio cognitivo, que seria o nível das sequências, ou seja, perceber a ordem das sequências, perceber o ritmo, não só mais o ataque, né? Ou as variações de amplitude ou as variações tonais, mas agora perceber as diferenças de ritmo em sequências de sons, né? Então, é muito importante a consideração do processamento sequencial, porque a linguagem e a música são domínios sequenciais, primordialmente, em que, sem falar nas regras, na sintaxe, nas estruturas abstratas dessas sequências, falando só no aspecto mais básico do processamento sequencial auditivo, nós temos três níveis do processamento sequencial. A estrutura serial, que é a ordem dos elementos, tá? A estrutura temporal, tem um T comido aqui, que é a parte da sequência em que os elementos da sequência podem variar na duração, pode haver um silêncio, né? A acentuação, a variação de amplitude nesses elementos também reforça esses aspectos do sequenciamento. Então, esses aspectos temporais que caracterizam o que a gente chama de ritmo, tá? Agora, você tem a estrutura abstrata, que já é aí no alto nível cognitivo. Quando você tem sequências em que você não está só analisando a ordem dos elementos, e não só analisando o grupamento temporal, se esses elementos estão temporalmente próximos ou mais distantes, se duram mais, se duram menos, se há grupos de elementos. Não, você tá fazendo relações de dependência entre esses elementos, relações hierárquicas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, no processamento sequencial, nós temos diferentes ordens aqui. Ops, sorry. Ordens diferentes. Por exemplo, você tem a letra A e o número 1, a letra B o número 2, a letra C o número 3. Essa sequência é totalmente diferente da seguinte, certo? Exceto pelo número de elementos. Então você tem D4, E5, F6. Eu poderia colocar aqui G7, para que se diferisse também no número de elementos. Mas essas duas sequências, elas são diferentes, mas elas têm um padrão, uma regra abstrata subjacente à organização desses elementos na sequência. Essa sequência se compõe de um padrão ascendente de três pares de elementos, certo? Então você tem A1, você tem uma letra e um número, uma letra e um número, uma letra e um número, mas que estão em ordem crescente, em ambos os casos. Então você tem uma regra abstrata, a mesma regra abstrata subjacente à organização dessa sequência. Por outro lado,
você pode ter a mesma ordem, né? No caso aqui, nós temos duas sequências com a mesma ordem de elementos, A1, B2, C3, D4, A1, B2, C3, D4. Nós temos a mesma regra subjacente a essas sequências. Entretanto, nós temos um padrão temporal diferente. Vamos imaginar aqui em que eu vou emitir um som para cada elemento. Então, 1, 2, 3, 4. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Na segunda sequência, eu tenho A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Entendido aí? Embora eu tenha tocado o mesmo acorde, para cada elemento eu poderia mudar. A, 1, 2, C, A, 1, B, 2, C, 3, C, 4, D, 4. Na segunda sequência, eu usei esses pontos para caracterizar uma separação temporal. E cada ponto equivale a um pulso, né? Então, aqui nós temos uma caracterização dessa sequência com a mesma ordem, a mesma regra subjacente, mas diferente em termos de processamento temporal, de ritmo. Tá claro aí para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Podemos seguir, então? Ok. Bom, ainda no nível médio, eu vou falar mais sobre o aspecto temporal, que é muito, muito, muito interessante. A estrutura temporal tem muitas semelhanças na música e na linguagem. Por exemplo, pode não parecer, mas na percepção da linguagem, nós temos, nós temos pulsos também. Por isso que é muito comum a questão do rap, por exemplo, né? Que é uma coisa assim bem antiga, não é tão nova. O Jair Rodrigues já tinha um rap muito famoso, né? Deixa que diga que fala, eu não estou fazendo nada, você também. Vocês lembram dessa música? Essa música, eu era menininho quando ela surgiu. Nós temos, o ser humano ele tem um instinto de criar ritmos com a linguagem, né? Os bateristas, inclusive, é muito comum a gente, os músicos referirem a ritmos usando sílabas, né? E consoantes para expressar os vários instrumentos da bateria, por exemplo. Então, os indianos, por exemplo, eles têm as talas, que são ritmos muito complexos, todos eles codificados em sílabas, em que eles conseguem criar ritmos, dialogar musicalmente, tudo através de sílabas. As talas indianas é um negócio muito bacana e ajuda muito, inclusive, no aprendizado da leitura rítmica musical, né? Os indianos, eles usam, por exemplo, para você exprimir uma sequência de colcheias, por exemplo, de mínimas. Tá, 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 tá. Colcheias. Taca, 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 taca. Que altera de colcheia. Taque, tá, taque, tá, taque, tá, taque, tá, tá. Né? Semicolcheia. Taca, Jimmy, taca, Jimmy, taca, Jimmy, taca, Jimmy. Mas só para ilustrar como o ritmo é muito comum à linguagem e à música, né? Percepção de pulsos, inferência de padrões de pulsos fortes e fracos, que acaba criando o que nós chamamos de métrica, né? Então, a métrica na música,
existe uma concepção no estudo da psicologia musical, do ritmo. Aliás, a Tenille pode acrescentar alguma coisa importante, porque a Tenille trabalhou muito com a parte temporal, né, Tenille? Ou ela não está aí? Sim, tô aqui, tô aqui. É. Tô balançando a É. cabeça, acho que você não tá vendo. Ah, tá, não, agora que eu te vi. Então, por exemplo, o pulso é aquela constância é um evento constante, auditivo constante, isocrônico, mas que ainda não necessariamente está atrelado a pulsos fortes e fracos. Quando a gente fala em pulsos fortes e fracos, como no caso da música, em que a gente conta 1, 2, 3, 4, em que num compasso de 4, o primeiro pulso é mais forte, o segundo fraco, o terceiro semi-forte e o quarto fraco. Quando a gente passa a agregar essa intensidade aos pulsos, se torna beat, né, ou metro. E o ritmo seria o agrupamento temporal, que seria a percepção dos eventos auditivos, dos sons, agrupando-se temporalmente. Sons mais próximos, por exemplo, tá, 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 certo? Então você tem sons mais curtos que se aproximam e formam um grupo, e sons mais longos que se distanciam. Essa sensação de agrupamento temporal é um dos aspectos mais claros e comuns ao ritmo na música e na linguagem. Agora, a diferença fundamental entre música e linguagem é que na música nós temos a isocronicidade, né? Que normalmente está presente somente na música. Já na linguagem não tem tanta isocronicidade, ou não podemos considerar que tenha essa isocronicidade. Embora uma pessoa que fale com um ritmo mais cadenciado, isso facilita muito a compreensão e fica muito mais agradável de se ouvir, né? Bom, o que é interessante é que os padrões de estresse na linguagem da música estão associados a essas modulações de amplitude, né? E o ritmo musical e o ritmo da linguagem dependem muito dessa parte mais low level, mais baixo nível cognitivo, que é a questão da distribuição das amplitudes. Porque as amplitudes criam aqueles centros perceptivos principais. E a sensibilidade a essas mudanças, por exemplo, a dificuldade que as crianças disléxicas têm em perceber de forma muito efetiva e eficiente essas variações de amplitude, afeta também o desempenho dessas crianças, tanto na percepção quanto na produção de ritmos. Bom, aqui está algumas semelhanças. Aqui eu já estou fazendo uma ligação entre percepção de aspectos de baixo nível cognitivo, ligando já com aspectos de médio nível cognitivo, que é o sequencial, sílabas e ritmo. A percepção do ritmo, tanto na música quanto na linguagem, a percepção a discriminação entre sequências rítmicas é muito dependente dessa sensibilidade à modulação de amplitude, né? Agora, uma coisa muito interessante. As sílabas na linguagem, essas modulações de amplitude das sílabas ocorrem, em média, a cada 200 milissegundos. As sílabas tônicas, aquelas sílabas mais fortes, que são espaçadas entre sílabas mais fracas, as sílabas fortes normalmente ocorrem a cada 500 milissegundos. Isso está eu não sei se ficaria muito técnico, mas em questão de estudos de frequência, na banda teta, que é de 3 a 10 Hz, e variações a cada 500 milissegundos está na banda delta, que é de 2 Hz. A percepção prejudicada do acento silábico foi recentemente encontrada a dislexia, o arrastamento, eu escrevi arrastamento porque é o entrainment, né? Você se sincronizar
com o ritmo também está prejudicado na dislexia. Por exemplo, bater numa frequência de 2 batidas por segundo, por exemplo, é prejudicado. Os disléxicos têm dificuldades em manter esse tempo, né? Enfim, isso é uma ligação íntima entre modulação de amplitude e sequenciamento temporal, tá? A literatura atualmente apoia fortemente essas associações entre ritmo e fala, e as crianças geralmente com problemas no desenvolvimento da fala e leitura têm esses problemas rítmicos. Geralmente, indivíduos com déficit fonológico e dislexia também apresentam problemas com pulso, ritmo, tanto na percepção quanto na produção. Bom, uma coisa interessante, além dessas evidências comportamentais, nós sabemos que indivíduos com lesões no hemisfério esquerdo, que têm afasia de Broca, por exemplo, que é um déficit na sintaxe linguística, e os indivíduos com afasia de condução também tendem a apresentar certos déficits de sintaxe e memória de trabalho verbal, eles também têm déficits no ritmo. Isso é uma pesquisa que eu fazia muito tempo que eu vinha fazendo, desde quando estava no Brasil, e que a literatura vinha confirmando isso, e recentemente nós estamos fazendo uma revisão da literatura que resgata os estudos de lesão e mostra que indivíduos com afasia de Broca e condução, com déficits, principalmente na memória de trabalho e no sequenciamento de sons da linguagem, eles também têm déficits no ritmo. E interessante, os estudos de neuroimagem de indivíduos sadios também apoiam essa ideia de que o ritmo, tanto na música quanto na linguagem, envolvem essas mesmas áreas da linguagem. Isso aqui é um estudo recente, de 2024, que o comportamento motor rítmico explica em diferenças individuais nas habilidades de gramática nos adultos. Isso é muito, muito, muito interessante, né? Bom, por que eu estou falando tanto de ritmo? Porque eu encaro o ritmo como um processamento sequencial, né? Na teoria do processamento sequencial, estabelece que você tem 3 níveis do processamento sequencial. Os níveis intermediários, né, que é ritmo e a ordenação temporal, e o nível abstrato, que seria as relações, as regras que determinam as relações abstratas entre os elementos da sequência, que seria, por exemplo, na música, a sintaxe musical, os acordes, o encadeamento de acordes, a sintaxe melódica, e na linguagem, a sintaxe que tantos nós conhecemos. Mas o interessante é que o ritmo está intrinsecamente ligado a isso. É muito interessante o fato, por exemplo, que uma habilidade cognitiva de nível médio, estrito ao sequenciamento, explica é, a, as habilidades de gramática nos adultos, né? Bom, acho que vocês sabem, existe a tese que a música e a linguagem, elas compartilham. Isso é uma tese que cresceu muito com os experimentos do alemão Stefan Kirsch, que ele observou, por exemplo, eu vou aqui direto para... Ele observou ele realizou inúmeros estudos em que os indivíduos ouvindo a música de par, né, tanto na sequência harmônica, na sequência de acordes correta quanto incorreta, ele percebeu que isso ativou as áreas tipicamente envolvidas na linguagem do hemisfério esquerdo. Aqui nós temos o córtex frontal, essa parte do córtex frontal inferior aqui do hemisfério esquerdo, ela corresponde à área de Broca, que é conhecida por estar envolvida na sintaxe linguística, né?
Essas áreas posteriores aqui, envolvendo o córtex temporal superior com o córtex parietal, também são importantes para a linguagem, para a memória verbal, de trabalho. Mas a música ativou muito ambos os hemisférios, essas áreas em ambos os hemisférios, notando que o hemisfério esquerdo que é considerado por ser dominante da linguagem. No caso aqui, quando nesses estudos, quando se compara a ativação sob a música e a ativação sob a linguagem, né, você nota que existe uma ativação muito maior do hemisfério esquerdo, certo? Principalmente a parte quando o indivíduo está ouvindo sentenças, né? A área de Broca, o córtex frontal inferior esquerdo aqui, né? E o córtex temporal. Ao passo que no hemisfério direito você tem uma ativação muito menor e uma ativação praticamente não significativa na área de Broca. O interessante é que a música ativa fortemente os dois hemisférios, tanto das áreas e nas mesmas áreas que a gente chama áreas perissilvianas, né? Que são as áreas que, vamos dizer, marcam o encontro de todos os lobos, lobo temporal, frontal e parietal, né? Então, inúmeros estudos, isso não é só estudo de Kelch, o Kelch iniciou esses estudos. E essas imagens foram cedidas por ele, mas os estudos posteriores mostram o mesmo, foram muito replicados, né? Todos eles replicados. Mas os trabalhos recentes acabam mostrando que realmente tem um envolvimento maior da área de Broca no hemisfério direito, né? E que o processamento hierárquico das sequências sintáticas da linguagem é completamente lateralizada no hemisfério esquerdo, e a da música é bilateral, mas tem uma certa dominância do hemisfério direito, mostrando que existem coisas diferentes. Mas o que é interessante é que isso não acontece no ritmo, tá? No ritmo, tanto os estudos com lesões quanto de neuroimagem, eles mostram uma interação ou um compartilhamento de recursos neurais muito, muito, muito próximos entre música e linguagem. Paulo, desculpe eu te interromper um minutinho Uhum. só para uma organização temporal aqui. Já são 15 para as 3, e então se você 15 conseguir para as 3. Sim, acelerar assim, de forma que a gente, no final, conseguisse ainda ter uns 5 minutinhos, pelo menos, para perguntas, tá. tá? Obrigada. Bom, baseado nisso aí, qual foi o meu raciocínio? É que, na verdade, será que é o ritmo em si, a questão do grupamento temporal, por exemplo, das diferentes durações e tal, o ritmo num mais alto nível, é que representa um compartilhamento forte entre música e linguagem? Eu resolvi elaborar essa tarefa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mas eu já estou acabando, viu, Patrícia? A gente não consegue ouvir, viu, Paulo? Não sei se você está Vocês... conseguindo. Não. Espera aí, eu não consigo compartilhar o som com vocês ou eu tenho que... Na hora de compartilhar a tela, tem uma opçãozinha, um quadradinho que está compartilhar som também. Eu acho Isso, que você talvez teria você que tenha que... sair do compartilhamento e entrar novamente, mas clicar, antes de entrar, clicar no quadradinho que está escrito Share Sound. Eu tenho que descompartilhar, então, para fazer isso? Uhum. Isso. Tá, ok. Dois, três, quatro. Oops, what happened? Ok. Bom,
Bom, vocês entenderam a tarefa aí? Eu toco uma sequência de sons, né? Mas qual é o detalhe disso? Não existe variação temporal em termos de diferenças de durações, ou seja, não existe grupamento temporal. Então, não existe ritmo nesse sentido, né? O que tem aí é uma sequência isocrônica, certo? E em termos de processamento tonal, é um acorde só no registro bem grave e no registro bem agudo. Ou seja, eu evito também, e é o mesmo acorde, então não tem sintaxe musical e não tem processamento tonal fino, porque a distância, os intervalos entre as notas são grandes, né? Então, por que eu desenvolvi essa tarefa? Exatamente para ver se o ordenamento, a parte de serial order, de seriação, o ordenamento dos elementos é que pode ser realmente o processamento sequencial subjacente aos compartilhamentos entre música e linguagem, tá? Porque nenhum estudo até o momento fez esse controle, entendeu? Então eu procurei se um estímulo desse, que não tem sintaxe, não tem processamento tonal fino, fine grain pitch perception, e também não tem grupamento temporal, não tem sintaxe, nada, e eu notei que nesse joguinho que eu fazia com os alunos aí, as crianças que tinham problemas de desenvolvimento de leitura e escrita, elas iam mal nessa tarefa também. Então eu resolvi criar um joguinho que eu chamei de joguinho escrito, que é esse aqui. Ao invés da criança bater na carteira e palmas para os sons graves e agudos, eu pedi a elas que elas escrevessem os sons. Então, para cada som grave, elas escreviam um círculo. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado disso. A Tenille conheceu isso aqui, né, Tenille? Bem conhecido quando... A gente fala que o Guilherme é o expert em MSTT aqui. Vocês conhecem bem a tarefa, acho que não precisa entrar muito em detalhes, precisa? Bom, aqui tem muita gente aqui que não é do grupo, viu, Paulo? Ah, tá. Certo. Eu vou aqui. Mas Bem acho no que você final. pode passar para os resultados diretamente, poder Exatamente. conversar um pouco depois. Eu vou mostrar os resultados na prática aqui, quer ver? Aqui. Bom, o desempenho normal, médio nessa tarefa, você pode ver, aqui tem os tracinhos e os círculos, né, representando os sons finos e graves, respectivamente. O número de acertos, a média foi por volta de 3 acertos. Isso aqui é um fraco desempenho em que a criança ela não conseguiu reter a informação. E isso aqui é um fraco desempenho em que a criança conseguiu responder, né? Mas ela cometeu tanto erros de sequenciamento dos sons, quanto tem um excesso de sons, né? Ela escreveu mais sons do que necessário. Uma escrita supérflua, vamos dizer assim. Interessante. Essas crianças as crianças com esse tipo de dificuldade na tarefa são crianças com TDAH, tá? Principalmente do tipo atentivo, com déficit desatento. E essas crianças que erraram na ordem das sequências e tentiam a escrever mais sons do que ela tinha ouvido,
No início, eu chamei isso de reverberação, como se estivesse reverberando, mas cientificamente tomei muita paulada por causa disso, porque eu estava metendo os pés pelas mãos, então fica como sons extras mesmo. Essas são crianças que tinham déficit de leitura e problemas fonológicos, tá? Esse foi um estudo transversal, né? Aí nós resolvemos acompanhar essas crianças, tanto todo esse grupo de 45 alunos, 5 anos, 3 anos depois, e tem os resultados do último paper, em que o computador aqui está precisando dar manivela nele. Bom, esse último estudo, eu vou mostrar o abstract dele aqui, em que essa tarefa ela foi tão efetiva quanto as tarefas fonológicas, né, na identificação de crianças de risco para desempenho de leitura 3 anos depois da aplicação. Ela se correlacionou com as habilidades fonológicas, mas interessante que ao utilizá-la como ferramenta de rastreamento, e ela que é uma tarefa coletiva, né, tem baixo custo de aplicação, não precisa ser aplicado por psicólogos profissionais, e ela é de fácil aplicação. Basicamente é isso aí. Vocês querem algum detalhe assim? A gente Mais pode algum abrir detalhe? para perguntas, É, Paulo? eu acho que sim. Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, câmera, se puderem, interagir diretamente aqui com o Paulo, ou se preferirem, mandar pelo chat. Fiquem à vontade, tá? Alguém aqui da equipe quer fazer alguma pergunta também para quebrar o gelo? Posso começar, então? Vamos lá, Tenille. Já que deu a deixa. É, Claro. É, eu só queria tirar uma dúvida, Paulo, se nesse estudo e nos anteriores, você aplicou alguma medida de memória de trabalho nessas crianças, né, para entender Sim. se tem alguma correlação ou se essas crianças não têm nenhuma, vamos chamar de alteração de memória de trabalho? Você deu uma olhadinha nisso? Como é que foram esses resultados? Ó, nós fizemos uma bateria do protocolo cognitivo-linguístico Capellini Smith, que aliás, o Smith é aqui da Inglaterra. Eles desenvolveram essa bateria lá na Unesp, né, para rastreamento de crianças de risco. Então, foi medido não só MSTT, mas também conhecimento do alfabeto, a fluência de leitura, acurácia de leitura, leitura de pseudopalavras, tá? Habilidades fonológicas, aliteração, rima, segmentação silábica, memória de trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? sim. Memória de trabalho verbal, memória de trabalho visual. Então, tudo isso foi controlado nas análises estatísticas. Então, houve uma contribuição única da MSTT, né, já controlando pela contribuição dessas outras variáveis em detectar as habilidades fonológicas de leitura escrita, de leitura dessas crianças. Legal. Responde a sua pergunta, Tenílio, não? Sim, sim.
Obrigada. Acho que o Guilherme quer fazer uma Olá, pergunta aqui, está de mão levantada. e aí, tudo bem, Paulo? Oi, Guilherme. Na última sexta-feira a gente teve um encontro do nosso Journal Club, né, discutindo aí esse último paper, né, do ano passado, É. e eu fiquei muito curioso aqui sobre quais são os próximos passos. Acho que eu, de alguma forma, tenho informações privilegiadas, pude conversar bastante com você, mas queria que você contasse um pouco para a gente quais são os próximos passos, né? Teve uma publicação lá em 2013 sobre apresentando, né, a MSTT, essa publicação de um follow-up aí, um estudo longitudinal agora no último ano. Então, conta um pouco para a gente como é que você está, É. Deixa eu o que você está trabalhando. desculpa, deixa eu só pegar uma carona aqui na pergunta do Hum, Guilherme e amarrar com uma coisa que eu estou muito curiosa. Como é hum, que esse seu trabalho, né, que você, na verdade, você fez a coleta de dados antes de ir para começar seu mestrado e doutorado, né? Como é que exato. esse trabalho se articula com o que você fez no mestrado e doutorado? Eu queria saber se existe aí uma conversa com o que você está trabalhando no doutorado. Então, pegando carona aí nessa pergunta do Guilherme, né, eu queria assim, que você fizesse essa costura aí para a É. gente. O meu doutorado por exemplo, essa parte introdutória que eu apresentei para vocês, né, é parte do doutorado, que eu estou indo mais a fundo para verificar quais os mecanismos, os prováveis mecanismos cognitivos que estão subjacentes à MSTT e a essas habilidades linguísticas de leitura e escrita, as habilidades fonológicas de leitura e escrita. E o objetivo é tentar propor, já que o simples processamento da ordem de elementos de uma sequência ele está tão atrelado a essas habilidades linguísticas e de leitura e escrita, é possível que o processamento sequencial de ordenação, de ordem, ele esteja subjacente a essas relações entre ritmo musical e linguagem, ou até mesmo as possíveis relações da sintaxe musical e linguística, em que um mecanismo cognitivo de médio nível, um mecanismo de médio nível cognitivo, de ordem, do ordenamento temporal, pode explicar tudo isso. E a sequência com relação à MSTT é que esses dois estudos, eles foram tipo que pilotos, estudos pilotos, porque tem uma amostragem muito pequena, né? Então eu coletei dados aí no Brasil com mais 200 crianças, 200 e poucas crianças, temos dados do Guilherme, e nós vamos fazer uma compilação desses dados todos, né? Fazer novamente as análises estatísticas, porque aí sim você dá mais força a essa tarefa e você pode criar um projeto grande de testar essa tarefa como rastreamento de crianças de risco para transtornos de leitura, entendeu? Então, o doutorado é assim, é juntar mais dados, que eu já tenho mais dados do Brasil, tenho dados aqui, o meu mestrado foi feito em dados com adultos aqui, e alguns de vocês participaram, né, desse estudo, mas o estudo é em inglês, então isso foi confirmado em adultos também, de língua inglesa, no meu mestrado. Não sei se está explicado. O doutorado é isso, é fazer uma análise numa amostragem muito maior, para dar mais peso, né? E tentar ir mais fundo nessa parte teórica de analisar os prováveis mecanismos cognitivos subjacentes às interações entre música e linguagem, ou relações entre música e linguagem. Não, legal. Eu vou passar para o Mário a palavra. Então, Mário está com a mão levantada aí. Pode fazer sua pergunta, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo bem, Mário. Certo. Então, primeiramente, obrigado pela palestra. Foi muito interessante. Nossa, prazer é meu. E me chamou a atenção o que você tinha falado entre a possível relação, a relação talvez direta entre o MSTT e o TDAH. E eu queria saber um pouquinho mais sobre talvez o quão forte é essa relação, e se Excelente, dá pra... excelente. Olha,
A relação da MSTT com TDAH não provavelmente não é no nível de processamento cognitivo, do nível sequencial, do processamento sequencial da informação. Na verdade, como essa tarefa ela requer uma atenção sustentada e ela requer um procedimento, uma sequência, você tem que ouvir, né, esperar a contagem do examinador para começar a responder. Então, isso é um teste de atenção também, certo? Então, a criança que tem um déficit de atenção num nível que prejudica, ela não consegue nem começar a fazer a tarefa, como você viu na resposta ali, né? Ela não responde a todas as sequências. A criança disléxica, ela tem atenção, ela responde, acerta algumas, mas ela tem um desempenho muito menor, ela erra na ordem e tende a escrever mais sons do que foi ouvido. Agora, na criança com TDAH, diga-se de passagem, mais especificamente do que tem o componente de desatenção, a dificuldade dela talvez não seja o sequenciamento em si, né? Porque as crianças com TDAH que foram mal nessa tarefa, muitas delas não tinham déficit fonológico. Algumas tinham, mas que é uma comorbidade TDAH dislexia que é muito comum, por volta de 45%. Mas muitas delas não tinham déficit fonológico, tinham déficit mesmo de focar, né? Então, o interessante dessa tarefa, Mário, é que ela não só ela pode ser um indicador não só de habilidades de sequenciamento que estão relacionadas com o processamento fonológico e, consequentemente, a leitura escrita, mas ela pode também ser um indicador da capacidade atencional da criança, né? Entendi, Então, ela propicia, vamos dizer, um diagnóstico diferencial, né? entendi. Obrigado. My pleasure. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então acho que a gente encerra por aqui, porque a gente já passou um pouquinho, né, do horário. Queria agradecer mais uma vez, Paulo, pela sua participação, desejar sucesso aí para essa etapa final, né, do doutorado. Obrigado. Com certeza, a gente tem outras perguntas que surgiram também na discussão desse seu último paper no Journal Club, que a gente gostaria de fazer, mas por conta do tempo aqui, acho que a gente vai encerrar agora, mas depois a gente vai atrás de você. Por mim não tem problema. Se quiser continuar, deixar o pessoal sair, a gente fazer uma sala à parte, para mim não tem problema. Eu acho que está todo mundo com a agenda que Agenda. com Desculpa, horário gente. contado, infelizmente. Eu peço perdão a vocês, eu acho que eu me delonguei muito nos slides, né? Imagina, foi um prazer ter você aqui hoje com a gente e todos aqui que acompanharam também a conversa. Obrigada pela presença. A nossa próxima palestra é no dia 15 de abril, então fiquem atentos. Daqui a pouco a gente deve colocar mais informações, né, nas nossas redes sociais e também na nossa página institucional, para quem tiver interesse em acompanhar. Então, mais uma vez, obrigada a todos e a todas, e obrigada, Paulo, Obrigado. Um pela abração sua para todos vocês. contribuição aqui hoje. Um abração. Um abração, tudo de bom.